Lucas 15 é apenas parte de um versículo. Lucas 15, versículo 17, apenas a parte A do texto. Os irmãos acharam? E diz assim: quando finalmente caiu em si. Feche os olhos, por favor. Senhor Jesus, quero te pedir mais uma vez, fale com a tua igreja, manifesta o teu poder entre nós, que teu Espírito Santo se revele de maneira poderosa, conforme pela tua bondade e graça tem feito neste lugar. Fale o coração da tua igreja, fale a nossa vida, nos fortaleça, nos encha do teu conhecimento, nos faça entender, Deus, qual é o teu recado, qual é a tua vontade para nós hoje, em nome do Senhor. Amém. Eu penso que uma das maiores dificuldades que todos nós temos, e essa dificuldade eu entendo que seja uma dificuldade humana, é a gente reconhecer quando erra. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer que em algum momento da nossa vida, da nossa história, a gente errou. Muitas vezes a gente sempre acha que está certo, que a gente tomou a decisão certa, a gente pensa que as nossas atitudes muitas vezes foram as melhores. E como é difícil quando a gente não consegue, parar para avaliar as decisões, parar para avaliar o que falamos, o que fizemos, o que produzimos. Quantas vezes nós não olhamos para as circunstâncias das decisões que nós tomamos na vida? Infelizmente, nós, humanos, pessoas, temos dificuldade para fazer essas avaliações, para perceber que alguma coisa que nós fizemos não foi boa, não foi da vontade de Deus. E quando eu digo isso, eu estou me referindo aqui a esse jovem pródigo. A palavra pródigo, ela significa gastador. Pródigo significa esbanjador, perdulário. E eu penso que possivelmente esse jovem pródigo, ele deve ter passado por essa experiência. Ele deve ter se sentido orgulhoso depois de sair da casa do pai com aquela fortuna que a Bíblia não nos dá detalhes sobre isso, porque na verdade essa é uma parábola, é uma forma que Jesus escolhia para simplificar algum ensinamento. A Bíblia não diz quanto esse jovem levou de herança, qual foi o valor estimado, mas esse jovem sai da casa do pai com um valor que possivelmente não era um valor pequeno, e ele sai ali orgulhoso, com a intenção de fazer trocentas coisas por ser jovem. A Bíblia diz que era um jovem ainda, e você vê, quem sabe agora, esse moço altivo, orgulhoso, e vai embora da casa do pai. E você, a maioria de nós, até quem não conhece a Bíblia, conhece a história desse jovem pródigo, que ele sai, ele esbanja, ele gasta, ele torra toda a fortuna que ele recebeu por parte da herança do pai, indevidamente, mas ele recebe, e ele vai embora. E eu penso que nessa história desse jovem que abandona o lar, que abandona a família, a Bíblia coloca uma figura principal aqui, que é a figura do pai. Ele abandona essa figura principal da sua vida e ele vai embora, e depois de um certo período, muitas coisas aconteceram na vida dele. Mas eu penso que o que nos importa na história do filho pródigo, nesta parábola, não é saber quanto ele gastou. Eu nunca tive curiosidade de saber quanto será que esse jovem, se fosse uma história real, quanto será que esse moço gastou. Eu penso que nos importa nessa história que eu vou discorrer para vocês, nessa mensagem, também não é onde ele gastou o dinheiro,
Qual foi o endereço? Qual foi o lugar? Qual foi a boate, a casa de festas? Quantas mulheres ele saiu? Eu penso que isso para nós não importa. Mas eu entendo, irmãos, o que é importante nós entendermos dessa mensagem é que esse moço, depois que acontece tudo isto, parece que ele é tomado por um despertar de consciência. Parece que a consciência desse jovem foi despertada, ele se desperta, ele acorda, ele percebe a realidade no qual ele estava envolvido, e diante desta realidade que ele se desperta, ele reconhece. O texto diz aqui, conforme nós acabamos de ler, mostrando esse despertar da consciência, que é o versículo 17, quando diz: quando finalmente caiu em si. E cair em si, queridos, na verdade é um sinônimo de alguém que teve a sua consciência, que estava com a consciência adormecida, e de repente essa consciência ela é ativada, ela é despertada. Quando esse moço cai em si, automaticamente você vai perceber, se você quiser ler toda a história, e eu incentivo você a fazer isto, avaliar e analisar cada versículo, você vai perceber que quando este moço ele cai em si, automaticamente ele tem o desejo de se reconectar-se com o Pai. E esse reconectar-se, ou voltar a ter comunhão, a se envolver, a se aproximar do Pai, nós temos aqui nesta parábola que este Pai aqui, ele representa o próprio Deus. Se reconectar com o Pai é voltar a ter relacionamento com Deus. E nós temos, pelo menos, dois exemplos de um se reconectar com Deus e o outro não. São dois exemplos, um bom, que eu posso dizer para você que um exemplo é bom e o outro exemplo é mau. Nós achamos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e os versículos 39 ao 42, é o texto em que Jesus está na cruz do Calvário, está ali diante de todos, sangrando ali, totalmente deformado, e ao seu lado, sabe, seja ao lado direito e ao lado esquerdo, havia também dois que foram condenados à morte juntamente com ele. E a história mostra aqui que quando Jesus estava ali na cruz, a poucos momentos de morrer, os guardas que o crucificaram, e boa parte da multidão, a Bíblia diz que zombavam dele. Os guardas diziam: me diz, se você é o rei dos reis, quem foi que te bateu? Quem foi que te deu um tapa? Quem foi que te chutou? Sabe? E eles começam a escarnecer de Jesus. E nesta hora em que os guardas estavam querendo saber de Jesus, para que ele pudesse dizer quem foi que o agrediu, parece que mais alguém que estava ao lado dele, que a Bíblia identifica como um ladrão na cruz, faz coro ou se junta a essa turma e diz: é verdade, se tu é o rei dos reis, salva a ti e a nós também, salve-se e salva-nos também. Esse condenado à morte, esse ladrão da cruz, ele se junta com quem não devia, ele também escarnece de Jesus. Esse é o exemplo ruim de alguém que já fez tanta coisa ruim, foi condenado à morte, e que naquela hora podia ter um lapso de consciência, parar para pensar, sabe, no mal que fez, mas ele não faz isto. Consequentemente, você vai ver o outro que estava ao outro lado de Jesus, que é o outro ladrão da cruz, também condenado à morte. Ele olha para aquela cena toda, ele vê aquele monte de gente zombando, escarnecendo, ele olha para o seu companheiro de crime, que estava juntamente com ele, condenado à morte, e ele diz: rapaz, você não tem temor a Deus,
Você não consegue, quando ele diz que você não tem temor a Deus, você não consegue ter consciência que nós temos motivos para estarmos nessa cruz. Nós sim produzimos mal, nós fizemos coisas ruins, nós merecemos a cruz, mas este que está aqui ao nosso lado, ele é inocente. Isto é sintoma de alguém que, mesmo que seja no momento final, na hora final, na última linha da sua vida, ele tem esse despertar da consciência, o mesmo que o filho pródigo, e ele não termina a sua fala, a fala é para aquele sujeito que estava na mesma condição que ele, que praticaram, quem sabe, possivelmente, os mesmos crimes, e ele exorta, ele repreende, ele diz, cara, você não, como quem diz, você não tem consciência do que você fez, nós merecemos isto, ele não. E agora esse homem, ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim. Observa a expressão, ele não disse, lembra-te de nós, ele disse, lembra-te de mim. E por que ele não disse, lembra-te de nós? Porque ele não podia responder pelos atos dos outros, ele estava falando dele, ele não podia responder pela consciência ou falta de consciência dos outros, mas ele está falando dele. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu mereço estar aqui, mas eu reconheço que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, que é o reino, e quando o Senhor estiver no teu reino, Senhor, lembra-te. Observe, ele não disse, me leva para lá, me fisga para lá, me catapulta para lá, não, ele disse, lembra-te de mim. E quando ele fala isso, ele está entendendo que se Jesus lembrasse dele, só pelo fato de lembrar, já era o suficiente para mudar toda a sua história. O que faz isto? É quando alguém cai em si. É quando você errou, não sei se já aconteceu com você, mas me permita dizer, comigo já aconteceu muitas vezes de eu ter errado em determinado momento da minha vida, e na hora que eu errei, para mim eu estava fazendo a coisa certa, mas o Espírito Santo, ele vem e ele me faz olhar para aquilo que eu fiz, e ele me convence de que eu estou errado, e quando ele faz isso, irmãos, a minha consciência é ativada, a minha consciência que estava, adormecida, ela agora já está ciente de que eu errei, e quando isso acontece, a primeira reação que nós temos é, Senhor, me perdoe, ou vai até uma pessoa, Senhor, olha, minha irmã, meu irmão, me perdoe, eu errei, eu falhei, e eu quero me consertar. Só quem faz isso é quem cai em si. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, amados, que quem cai em si desfruta de 4 benefícios. E esses benefícios, Deus, ele coloca para a gente, ele coloca, à nossa disposição. Quem cai em si, irmãos, posso dizer para você que passa a ser um privilegiado. Quem cai em si recebe de Deus as oportunidades que Deus tem para todos nós. Eu não sei se você que entrou aqui nesta noite, eu não sei se em algum momento você errou, se você falhou, mas eu espero em Deus que no final desta mensagem, se você cair em si, eu glorifico a Deus por sua vida. Então eu quero nesta noite que você entenda quais são os benefícios de cair em si. Primeiro vamos ao texto, no versículo 22, a parte B. 22, a parte B. E diz assim, olha, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Olha o que está escrito, irmãos, olha o que está escrito, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Quando esse jovem volta para casa, que o pai percebe que é o filho que está voltando, o pai automaticamente, ele diz aos empregados da casa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Pastor, qual foi o primeiro benefício que esse jovem recebeu ao voltar para casa? Foi um renovo espiritual.
Porque quando o pai, ele vê que o filho caiu em si, reconheceu o seu erro, a primeira reação do pai aqui é providenciar uma roupa nova. Que eu quero que você entenda, irmãos, que roupa nova, uma nova roupagem, significa renovo espiritual ou vida espiritual renovada. Toda vez que você olha na Bíblia, quando trata de uma roupa nova, roupas brancas, significa pureza espiritual, renovo espiritual, vida espiritual transformada. Você vê isso em Apocalipse capítulo 7, você vai ver isso aqui agora no Salmos de número 30, o versículo 11, leiam comigo, olha o que aqui diz o salmista, no Salmos de número 30, o versículo 11, transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria. O que o salmista está dizendo? Que aquilo que era velho, aquilo que era antigo, aquilo que produzia tristeza, luto, choro e dor, Deus deu uma roupagem nova, houve um renovo, houve uma transformação de vida. Então, o primeiro benefício que nós percebemos claramente dentro desse contexto de Lucas 15, no versículo 22, quando o pai diz: olha, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. O pai está reconhecendo que este jovem, ele estava experimentando um renovo espiritual na sua vida. Roupa nova é uma roupagem nova, é vida espiritual nova. Queridos, eu penso que não adianta a gente estar na casa do pai, na casa de Deus, com uma roupagem espiritual velha, em maltrapilho. Se você está na casa do pai, o pai te dá essa oportunidade de ter uma roupa nova, não no sentido de roupa física, no qual você vai numa loja e escolhe a roupa que você gosta, do seu, sabe, que esteja na moda, do jeito que te agrada. Não é esta roupa que a palavra nos dá o sentido, mas o sentido espiritual. Não adianta a gente ver dentro da casa de Deus, sabe, com uma vida velha, com uma vida sem mudança, com uma roupagem velha. Por isso que quando esse jovem chega em casa e o pai percebe que ele caiu em si, o pai manda providenciar automaticamente. Tanto que você pode ver que o texto diz, o pai fala: depressa, pega uma roupa para o meu filho, pega uma roupa nova. Pega aqui dentro desse texto, tá? Traga uma melhor roupa. Significa, quando você é restaurado espiritualmente, Deus não te restaura pela metade. Deus não restaura o homem em parte. Deus não restaura o homem apenas uma porção da sua vida. Quando Deus restaura uma pessoa por completo, uma pessoa não pode ser semi-espiritual ou quase espiritual. Ou você é espiritual, ou você não é espiritual. Não existe meio espiritual, meia roupa. O pai não manda trazer apenas uma parte da roupa, manda trazer a roupagem inteira. Quem está na casa do pai não pode viver uma vida espiritual pela metade, sabe? Precisa experimentar esse renovo. E eu gosto muito de um texto que está aqui em Romanos, se você quiser ler comigo, Romanos no capítulo 6, olha o que é que diz o autor do livro de Romanos, que foi o apóstolo Paulo. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 6, e o versículo 4, Romanos 6, 4, na minha tradução fala assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida.
Você está percebendo o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Se você um dia, sabe, aceitou Jesus como o teu Senhor, como o teu Salvador, se Jesus morreu por nós e ressuscitou, quando isso acontece, significa que agora você pode ter uma vida espiritual também nova, uma vida espiritual renovada. Por isso, irmãos, quando nós caímos em si, a nossa vida espiritual é renovada. Primeiro benefício que esse jovem teve quando ele cai em si foi o renovo espiritual. Me permita falar para você, busque na sua vida esse renovo espiritual. Se você está na casa do Pai, se reconheceu a sua condição espiritual, não sei como você está aqui, eu não tenho autoridade para falar sobre a sua vida, mas é você e Deus, sabe, o que você pode fazer para se renovar espiritualmente. Sabe, algumas pessoas perguntam, pastor, o que faz com que as pessoas se desanimem espiritualmente? Por que algumas pessoas ficam desanimadas? É porque não se envolve com as coisas de Deus. Não se envolve com a palavra, não se envolve com oração, não se envolve com evangelismo, não se envolve em fazer uma visita, sabe? Na medida que nós vamos vivendo o evangelho, sabe, apenas por viver, sem buscar em Deus as coisas espirituais, a gente vai se cansando, irmãos. A gente vai ficando, como aquela pessoa que todos os dias come a mesma comida, sabe, que não mexe no tempero, que não faz nada, é a mesma coisa. Tem uma hora que você vai criar conforme a língua dos antigos, um fastio, sabe, aquela perda da fome, a perda do apetite. Então, se você quer ter uma vida espiritual renovada, você precisa estar em movimento, busque estar envolvido com a obra de Deus, busque saber o que a igreja precisa da sua vida espiritual, como você pode ser útil na obra de Deus. E eu tenho certeza, irmão, se você se envolver com a obra de Deus, você vai ter um renovo espiritual, a roupagem vai ser outra. Por isso, o primeiro benefício de cair em si é o renovo espiritual. Quando esse jovem cai em si, que volta para casa, o pai manda trocar a roupa dele. Essa roupa não é de alguém que está renovada, essa roupa não tem nada a ver com você. Você precisa de uma roupagem nova, você precisa de uma nova transformação espiritual. Pastor, qual é o segundo benefício de cair em si? Está aqui, é deixar de ser escravo, que é o versículo ainda 22. Olha o que diz o versículo 22. Dentro desse mesmo versículo, o pai, quando manda colocar roupa nele, automaticamente também disse, e sandália nos pés. Manda colocar sandálias nos pés do seu filho. Eu quero que você entenda uma coisa, talvez não sei se é de conhecimento geral, mas naquela época os escravos, era habitual, era comum os escravos andarem descalços. Os escravos normalmente andavam descalços nas fazendas, para os seus senhores, era comum você ver escravo descalço. Eu não sei de que maneira esse filho chegou, mas eu imagino que esse filho volta descalço, porque se ele não tivesse voltado descalço, o pai não mandaria buscar a sandália para ele. E quando aquele filho, que já fez parte daquela família, que abandona tudo, gasta todo o seu dinheiro, a sua fortuna e volta descalço, é como se ele voltasse na condição de escravo. A leitura que se faz para uma pessoa que já teve tanta coisa na vida, teve poder e autoridade dentro da sua casa, que tinha muitos empregados, por isso você vai observar dentro dessa parábola que o filho a todo momento ele fala do pai, mas ele fala dos escravos que trabalham na fazenda do pai, que eram funcionários do pai, o tratamento que o pai tinha com essas pessoas que trabalhavam para ele. E você vai ver exatamente que quando esse filho volta para casa,
Parecia que ele era apenas mais um dos que estavam ali, estava como se fosse escravo, descalço. E o pai automaticamente manda colocar sandálias em seus pés. Essa atitude, irmãos, de colocar sandálias nos pés, é uma atitude que eu acho maravilhosa, porque, pense uma coisa, esse pai, quando recebe o filho que fez o que fez, poderia ter olhado para ele e disse: agora sim, gastou, torrou todo o dinheiro, esbanjou, virou as costas para a família, não quis saber se nós estávamos sofrendo, não quis saber quanto tempo nós ficamos aflitos sem saber o que estava acontecendo. Você pode observar que este pai, ele não bate a porta na cara do filho. Ele possivelmente teria todos os motivos do mundo para fazer isto, porque uma pessoa que pega uma herança, ela só pode receber herança se o pai morre. Se a pessoa responsável pela herança morre. Mas quando esse filho pede parte da herança, é como se no seu coração o pai já não estivesse vivo. É como se ele estivesse matando o pai dentro dele. Quando ele pega essa herança, ele está descartando quem era o pai. Então se coloque no lugar desse pai, recebendo um filho que sabe que perde toda a consideração pelo pai, que não respeita o pai, que pega o dinheiro, vai embora, deixa o pai sofrendo, e agora ele volta. E como ele volta? Ele não volta por cima, ele não volta de carro novo, de roupa nova, ele não volta como um mega empresário que pegou o dinheiro do pai, mesmo erradamente, investiu dinheiro e se deu bem na vida. Não, ele volta para casa como um fracassado, ele volta como alguém na condição de escravo. E o pai não bate a porta na cara dele. O pai não olha para isso. O pai olha para ele e enxerga nele um filho. Ama-o independentemente de qualquer situação. Eu quero que você entenda uma coisa, sabe? O pai olha para você com amor incondicional. O pai não impõe condições para amar. Nós, infelizmente, queridos, muitas vezes nós impomos condição para amar pessoas. Nós impomos condições para aceitar pessoas. Mas Deus não olha assim para a gente. Então o pai não olha para isto. A felicidade do pai foi tão grande que o pai manda buscar uma sandália e mandou colocar. Observe, o pai não manda dar sandália na mão dele ou nas mãos desse filho. O pai manda colocar a sandália nos pés, sabe? E um ato de humildade, mesmo que se precisar ser humilde, o pai manda colocar a sandália nos pés. Por que o pai faz isto? Eu quero que você entenda uma coisa, porque quando esse filho, ele é calçado ali naquela hora, ele recebe os calçados, significa que na casa do pai você não é mais escravo, você é livre. O significado é que quando esse moço recebe as sandálias e é posta nos seus pés, o pai está passando uma informação para este filho. Esta parábola que Jesus conta é uma história para mim e para você. Nós somos esse filho pródigo, esse gastão, esse esbanjador, que por muitas vezes, esse perdulário, que por muitas vezes nós, queridos, a gente sai da presença de Deus, a gente abandona o Senhor, mas quando a gente cai em si, que a gente volta para a casa do Pai, o Pai não bate a porta, não fecha o blindex diante de nós, o Pai manda nos receber de novo, mas não como escravo. Ele diz: olha, aqui você não é escravo, aqui você é livre. Por isso a sandália nos pés nos traz o sentido de deixar de ser escravo. Quem cai em si deixa de ser escravo. Infelizmente, amados, o que eu vou dizer para vocês não é novidade possivelmente para ninguém, mas infelizmente ainda temos pessoas dentro da igreja que ela tem tudo para ser livre, mas ela ainda permanece na escravidão, ainda permanece descalça. Ela tem tudo para ser uma pessoa livre, liberta, sabe, de desfrutar aquilo que o Pai tem para nos conceder, mas ela continua sendo escrava. Recentemente, um pastor amigo meu, ele quando ele precisa de algumas orientações, ele sempre me liga.
ele tem uma igreja muito abençoada, uma igreja muito dinâmica, sabe? Ele é um pastor jovem, um pastor assim de Deus, e ele me ligou recentemente e disse: pastor, eu estou numa indecisão, que eu não sei o que eu faço. O senhor podia me orientar? Que decisão eu tomo? E eu fiquei assim tentando imaginar se o que ele estava querendo era algo em relação aos investimentos da igreja, alguma coisa, alguns trabalhos que estão querendo fazer. Até que ele disse: pastor, eu tenho um líder aqui na igreja, faz parte aqui do conselho da igreja, é uma das pessoas importantes aqui na igreja, mas pastor, infelizmente, algumas pessoas passando em determinados lugares, viu ele jogando nessas máquinas caça-níqueis. Não foi uma e não foi duas vezes, foram mais vezes. Pastor, esse homem, ele exerce um cargo aqui de influência na igreja. Pastor, o que eu faço com ele? Eu mando ele embora, eu desligo ele do hall de membros de liderança da igreja. Pastor, coloco ele no banco. Pastor, eu não sei o que fazer, eu estou sofrendo uma pressão muito grande por parte de alguns líderes da igreja que quer mandar ele para fora da igreja. Irmão, você consegue imaginar o que é você ter uma pessoa que tem tudo para ser livre, aí, e a pessoa mesmo assim escolhe ser escrava? Aí eu lembro aqui do que está escrito aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Há uma outra tradução que diz assim: se Cristo nos libertou, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Não aceite se colocar debaixo de escravidão, seja escravidão da lei, seja escravidão do pecado, seja qualquer tipo de escravidão. Pastor, o que é que eu faço com esse homem? Eu mando ele embora? E eu aconselhei, falei: meu amigo, é um ser humano como eu e você. Conversa com ele, deixe ele abrir o coração, permita que ele fale. Não diga quem viu, quando viu, nem aonde viu, mas converse, permita que ele fale alguma coisa. Não vá na ferida, deixa ele expor a ferida, sabe? Ele falou: pastor, então eu vou orar para Deus nos proporcionar esse momento. Eu falei: faça isso. E esse pastor então foi, e ele orou para que Deus proporcionasse um momento de conversa. E esta semana o pastor me retorna a ligação e diz: pastor, eu fiz isto, eu fui, eu orei, eu falei com Deus, eu marquei uma reunião, eu conversei, e chamei o irmão, e eu perguntei para esse irmão se havia alguma coisa na vida dele que possivelmente poderia colocá-lo distante de Deus. E o irmão, pastor, na mesma hora, ele falou: pastor, eu estava esperando por esse momento, me perdoe, pastor, porque eu, por tantas vezes, eu entrei num momento de desespero financeiro, sabe, pastor, eu estava com uma dívida muito alta, e eu queria pagar essa dívida. Então comecei a pensar: se eu for jogar, quem sabe eu na sorte eu ganho, e com esse dinheiro que eu ganhar, eu então vou e pago a dívida, e nunca mais eu quero saber disso, sabe, pastor? Então achei que dessa forma eu iria resolver meu problema, e eu joguei, pastor, eu perdi o meu dinheiro. Então fiquei tão desesperado, pastor, que eu arrumei mais dinheiro, e eu então joguei de novo para recuperar o que eu perdi. E quando eu fiz isso, eu perdi aquele também, e agora eu estou devendo a mais pessoas. E se eu estava devendo a uma, eu estou devendo a 3 agora. E então, pastor, mais uma vez eu arrisquei. Eu podia ter chamado o Senhor para conversar, eu podia ter orado a Deus, mas eu estava com tanta vergonha de Deus que eu não tive coragem de orar. Então, pastor, eu joguei de novo, e eu estou me sentindo mal, e eu glorifico a Deus porque o Senhor me chamou para conversar, pastor, porque fazendo isso eu me sinto em paz, e eu quero que o Senhor ore por mim agora, porque eu entendo e reconheço que eu errei. Que coisa boa, irmãos. O pastor precisou nem entrar em detalhes
quantas pessoas viram onde ele estava, o que ele estava fazendo. Sabe o que é isso, queridos? É cair em si. E quando nós caímos em si, reconhecemos o nosso erro, automaticamente o Espírito Santo, sabe, com a liberdade, o poder que tem, ele nos restaura, ele nos lava, ele nos limpa. E o pastor me ligou e disse: pastor, muito obrigado, porque o nosso amado irmão já não é mais escravo. É isso que é cair em si, é deixar de ser escravo. Então, queridos, em nome de Jesus, não permita que nenhum tipo de escravidão venha algemar você. Quantas pessoas na igreja, queridos, na igreja, me permitam, quer dizer, aqui não, tá? Eu estou me referindo à igreja em si. Existem pessoas que estão escravas do sexo ilícito, vai na pornografia, na internet, escrava de beber escondido, sabe, escrava de fazer algumas coisas que são ilícitas, escrava de fazer coisas que não agradam a Deus. Ninguém sabe, irmãos. O pastor não sabe, possivelmente a igreja não saiba, sabe? Mas Deus sabe. E eu quero que você entenda nesta noite: igreja não é lugar de nós alimentarmos escravidão, mas de libertarmos o escravo. Por isso que quando esse filho chega em casa, a primeira ação, a atitude do pai foi dizer: olha, na nossa casa você não pode permanecer escravo, você aqui tem que ser livre. Coloquem logo as sandálias nos pés dele, porque escravidão não é para mim nem para você. Você consegue entender isso, queridos? A igreja de Cristo não é lugar para permanecermos escravos. A gente até pode entrar escravo aqui de alguma escravidão na nossa vida, mas permanecer e continuar na escravidão, irmãos, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é para nos libertar. E se Cristo nos libertou, diz a palavra, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não sei, pastor, eu tenho algo que eu estou ainda preso, sabe? Eu estou algemado. O que eu faço nesta noite? Eu digo para você: faça o que o Senhor aqui dentro deste contexto, desse texto fez. Coloque a sandália nos pés, deixe de ser escravo, aceita a sua libertação hoje. Peça ao Senhor que te liberte hoje desse vício, desse pensamento, disto que possivelmente esteja afetando a sua vida espiritual. Pastor, qual é o terceiro benefício, sabe, de alguém que cai em si? Está aqui no texto: ele tem aliança restaurada. Ah, meu Pai, quando a gente cai em si, a nossa aliança com Deus, ela é restaurada. Olha o que aqui diz aí o versículo 22 de Lucas 15, que eu não saí dele, diz assim: e pondo-lhe um anel no dedo. As famílias judias naquela época, até hoje ainda existem algumas famílias tradicionais que têm essa cultura. Principalmente naquela época, as famílias que tinham uma condição financeira boa, eles mandavam fazer aliança de ouro, anel ou aliança de ouro. E esses anéis e essas alianças de ouro, eles tinham as iniciais do dono da casa. Tanto que alguns selos, quando se selava uma carta naquela época, para saber de quem era aquela carta, porque não tinha CEP, era uma cera que era derramada entre a dobra da carta. Aquela cera, quando ela era pingada ali, aquela pessoa colava o anel, quando tirava, estava ali as iniciais, as letras de quem era a pessoa que te enviou a carta. Então entenda, era comum que as famílias naquela época tivessem alianças, anel. Isso simbolizava que a família era sólida. Quando uma pessoa ela tinha uma aliança no dedo, não era apenas por uma questão de status social. É claro que quem tinha uma aliança de ouro, um anel de ouro com o nome do pai ali, realmente mostrava que era uma pessoa importante.
Mas era muito mais do que isso. Significava que o pai estava sendo honrado no filho. Quando o filho estava com a aliança que tinha as iniciais do pai, significava que o pai estava sendo representado no filho. Então, queridos, quando nós caímos em si e voltamos para casa, a primeira coisa que o pai faz, assim como fez com este filho, foi mandar colocar a aliança no dedo. Sabe por quê? Porque quando o filho vai embora, essa aliança que havia entre ele e o pai foi quebrada. O filho volta para casa sem aliança, porque se tivesse com aliança, o pai não mandava botar. Rapidamente fala, coloque a aliança no seu dedo. O pai está dizendo, olha, hoje o nosso relacionamento está sendo restaurado. Nós precisamos ter relacionamento restaurado com Deus. Queridos, não permita que nada quebre a sua aliança com Deus. O que nós mais temos aqui fora da casa do Senhor são pessoas querendo que você quebre relacionamento com Deus, que você quebre a aliança que você fez com Deus, que você perca a identidade do Pai, que você não represente mais o Senhor. Entenda, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você não vai ter na sua vida, sabe, a aliança da IBRF, da Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Presbiteriano, Universal, não. A aliança que você tem é uma aliança com Deus. Quando Satanás olha para você, ele não vê a aliança que você fez com o pastor nem com a igreja, mas a aliança que você fez com Deus. Ele não toca em você porque ele tem medo do pastor, da liderança da igreja. Ele não toca em você porque a aliança de Deus está em você, porque quem guarda você é o Senhor. E enquanto esta aliança com Deus estiver na sua vida, irmãos, ninguém toca em você. O próprio Senhor Jesus disse isso no Evangelho de João. Pai, aquele que o Senhor me dá, ninguém as arrebata, ninguém arranca, ninguém tira, ninguém usurpa, ninguém, sabe, consegue tirar da minha mão, porque aquele que o Senhor me dá é meu. Então, irmãos, quando você está na presença de Deus, quando esta aliança que você fez com Deus, ela está restaurada, ninguém consegue arrancar você do Senhor. Entenda, cair em si é restaurar a comunhão, é restaurar a aliança espiritual, é restaurar a vida com o Pai. Cair em si é isto. Olha o que aqui diz Jeremias 32. Jeremias 32. Livro do profeta Jeremias, o capítulo 32. E quando você achar Jeremias 32, olha o que ele diz aqui no versículo 40. Jeremias 32, versículo 40. Ele diz assim: estabelecerei com eles uma aliança permanente. Quem está falando isso é o Senhor Deus. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem, porém em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Pastor, Deus não está falando isso para Israel? Sim, é verdade, é para o povo de Israel, mas me permita falar para você. Você acha que quando eu e você fazemos uma aliança com Deus, nós somos diferentes de Israel? Você acha que quando você entregou sua vida a Jesus e fez uma aliança de servi-lo, de ir para o céu, de entregar sua vida a Ele, você acha que Deus vai olhar para você diferente do que olha para Israel? Se o próprio Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando você se relaciona com Deus, quando você cai em si, esta aliança é restaurada. Então, nesta noite, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, se você em algum momento da sua vida estiver caindo em si, glorifica a Deus, porque a sua vida está sendo restaurada no Senhor. A sua vida está sendo mudada, transformada pelo Senhor. Cair em si é sinônimo de aliança restaurada com Deus. E eu quero agora falar sobre o quarto e último benefício de cair em si, que é receber
o melhor de Deus. Eu deixei essa parte para o final. É receber o melhor de Deus. Olha o que diz o versículo agora 26 de Lucas 15. Trazei também o novilho cevado, e matai-o, comamos, e regozijemo-nos. Ou melhor, vamos fazer uma grande festa. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos. Você percebe aqui que o pai, quando o filho foi embora, me permita falar como pai. Só quem é pai e quem é mãe sabe o que é isso. Dependendo do que o filho faz com a gente, por mais que você ame, a gente guarda um ressentimento lá dentro. O meu filho fez isso comigo, eu não esperava isso do meu filho. Meu filho me decepcionou profundamente. Você percebe que demora às vezes a gente tirar do coração uma tristeza de um filho por algo que ele fez? Você até continua amando o filho, mas a gente fica com aquilo no coração até aquilo se descolar das paredes do teu coração. Demora, dependendo do que fez, claro, não é qualquer coisinha. Quantas vezes, irmãos, eu já vi pais que não falam com o filho há anos. É possível que você conheça, olha, eu não falo com meu filho há anos, é meu filho e tal, mas ele para lá e eu para cá. Quantas vezes o pai não dá nem bom dia para o filho, não dá boa noite, nem sequer cumprimenta, e se o filho vier na mesma calçada que ele faz questão de atravessar para o outro lado da rua. E quantos pais já disseram, olha, não diz nem que é meu filho, para mim você está morto. Quantos nós já ouvimos isso? Quantos pais já disseram isso para os seus filhos? Quantos pais já disseram, olha, eu nunca mais vou te olhar da mesma forma que eu já te vi um dia? Quantos pais mataram seus filhos dentro de si? O filho humanamente, fisicamente permanece vivo, mas dentro do coração do pai esse filho morreu. E os pais já disseram muitas vezes para mim, você está morto. Quantas vezes? Eu conheço um caso de um filho que teve um problema sério com o pai. E esse filho então estava num momento muito difícil da sua vida, e naquela hora ele liga para o pai para que o pai pudesse perdoá-lo, e o pai não perdoou. Quando viu que era o filho, desligou o telefone. O filho ligou de novo, ligou de novo, ligou de novo, e o pai não atendeu. No outro dia o filho estava enforcado, morto. Porque o que o filho queria, eu ouvi a voz do pai, mas aquele pai não perdoou. Irmãos, quando eu ouvi essa história, que tristeza tomou conta do meu coração. Por quê, pastor? Porque aquele pai que o filho se mata, guardou tudo de ruim que tinha do seu filho. Mas perceba, esse pai aqui, ele não guarda rancor, ele não guarda revolta, ele não bateu a porta na cara do filho, sabe, ele não humilha o filho, ele não joga na cara do filho, sabe, possivelmente a humilhação que ele passou diante dos empregados da família por ter o seu filho mais novo indo embora. Ele não faz nada disso. Ele não guarda nada disso. O que esse pai guarda? Ele guardou um cordeiro, um novilho cevado. Ele guardou algo de bom, porque na cabeça dele, e se você for ler a história, o pai sempre ficava, quando o filho aponta, o pai viu o filho de longe. Esse pai já estava aguardando o filho chegar, e automaticamente ele sabia que um dia o filho poderia voltar. O que ele faz? Ele manda pegar o novilho cevado. Ele poderia ter dito, olha, vai lá no meio dos animais,
pega 2 novilhos, e se ele desse essa ordem, certamente aqueles funcionários, aqueles empregados, iriam escolher o novilho que fosse para bater, para fazer churrasco. Isso significa aqui que este novilho já estava sendo preparado. Então que diz, olha, o novilho cevado era algo de especial. Me permita falar para você, é assim que Deus faz com a gente, com nós, quando caímos em si. Deus não separa alguma coisa para mim e para você. Deus está sempre separando o melhor. Você quer ler comigo para a gente finalizar essa mensagem? 1 Pedro capítulo 1, e você vai ler aqui os versículos 19 e versículo 20. Olha o que aqui diz aqui, irmãos. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, os versículos 19 e 20. Mas com o sangue precioso de Cristo, quem é? O Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Ele foi o que? Escolhido antes da fundação, da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Perceba bem, foi o escolhido, este novilho que você vê na palavra aqui, ele tem uma tipologia de Cristo. Deus separou Cristo para nós. Sabe, irmãos, há algumas no nosso linguajar e dialeto evangélico, é muito comum a gente ouvir alguém falar assim: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. E a gente sempre diz para o irmão, até mesmo para motivar a pessoa, sabe, para levantar a pessoa, a gente fica: não, minha irmã, não, meu irmão, o melhor de Deus está por vir, aguarda. Mas me permita contrariar o seu pensamento: o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Há 2000 anos atrás, o Cordeiro de Deus que estava separado foi levado para a cruz, para o matadouro, sabe? Ele foi ali crucificado, ele foi morto por mim e por você. E quando, queridos, entenda isso, quando ele morre, era motivo de festa, mesmo com tristeza, porque a partir daquele momento, eu e você não éramos mais escravos. Era motivo de festa, porque eu e você nos tornamos filhos de Deus. O Cordeiro que foi separado por mim e por você, o novilho cevado é Cristo. Por isso o texto diz: comamos e regozijemo-nos. A festa, a morte de Cristo. Sabe, uma vez eu ouvi um pregador pregar erradamente, que ele disse que quando Jesus foi morto na cruz, que o diabo fez festa, mas a festa que o diabo fez foi porque Jesus morreu, e agora a gente não teria mais que nos preocupar, porque o Jesus morreu, o diabo então estava achando que a derrota foi na cruz. Isso não é verdade, irmãos. O diabo estava apavorado, o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. O diabo estava tão apavorado que ele usou quem? Pedro. Ele usou Pedro. Quando o Senhor disse assim: olha, Senhor, quando Jesus estava contando que iria ser preso, ia ser julgado injustamente, ia ser morto, mas que ele ressuscitaria, Pedro não para nem para ouvir que Jesus ia ressuscitar. O que é que ele faz? Não, Senhor, não faça isso contigo não. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz, o diabo não queria que Jesus morresse, porque ele sabia que a palavra iria se cumprir. Jesus iria ressuscitar, e quando ele morresse, haveria festa nos céus, mesmo com a tristeza do filho morto, mas através da morte de Jesus, eu e você temos os nossos pecados perdoados através do sangue do Cordeiro. A festa, ele ressuscitou. Vamos